Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Povo de Deus. Então vamos para o Salmo capítulo 2, verso 1 diz assim: Por que se enfurece os gentios, em algumas traduções, as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas ou ataduras. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o meu decreto do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Deixa aberto aí no Salmo 2, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor, ainda que não viemos dar da maneira devida, ainda que as nações não deem esta glória, ela pertence a Ti e foi adquirida por direito, e todo joelho, ainda que não dobrou, dobrará diante do Seu santo nome. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que não precisemos ser forçados a fazer isso, que hoje mesmo confessemos a Jesus e nos dobremos diante dele. Ó Deus, precisamos da graça. Traga graça sobre esse local, Senhor. A ação poderosa, sobre-humana, transcendente do Espírito Santo, de modo a nos transformar, nos quebrantar, nos avivar, nos edificar, Senhor. Faz Teu reino avançar, receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. Esse texto do Salmo capítulo 2 que eu abri, ele é um texto extremamente atual. Extremamente atual. Pois ele fala daquilo que já víamos vendo, percebendo, ouvindo há alguns anos, e que agora, através da pandemia do coronavírus, isso foi potencializado. O quê? O ódio declarado das nações contra Deus e a representação física, visível dele na terra, a igreja. Se você notar, a crise começa com uma epidemia em uma cidade chinesa. De lá se espalha para a Europa e tem como o epicentro a Itália.
Da Europa vai para os Estados Unidos e passa a ser lá. E depois o Brasil e todo mundo. E de um vírus, de uma epidemia, que tem um viés científico, passa a se transferir para uma crise política. Do problema político vai para um colapso financeiro, começamos a ouvir rumores de uma conspiração mundial, de um vírus criado, de nações se reunindo com algum propósito político, governamental, mundial, e o desfecho de tudo parece que converge naquela instituição de sempre, a igreja. No final, é uma luta contra os cristãos. De alguma maneira, tudo foi conduzido a tolir o direito da igreja, a calar a voz e fechar a boca dos cristãos. No meio de uma pandemia, falando-se que a Bíblia é um livro que prega discurso de ódio. Mas o que tem a ver a pandemia com a Bíblia? Existem textos que devem ser reinterpretados, são textos preconceituosos. Vamos reinterpretar a Bíblia, ou vamos retirar alguns textos que falam de homossexualismo, de pedofilia, qualquer coisa que contraria os conceitos progressistas dessa gente. As normas de restrições começaram homogêneas, depois as normas de restrições me parece que foram mais flexíveis para uns e menos para outros, ou seja, as mesmas leis não se aplicavam à igreja. Pode abrir isso, pode abrir aquilo, mas a igreja não. Então você começou a ver essa gente usar a pandemia e usar as medidas de restrições para limitar a ação da igreja, para impedir a realização dos cultos, ou para tentar controlar a forma dos cultos, o Estado dominando, controlando a igreja. A mídia noticiou, nos últimos 2-3 meses, uma infinidade de escândalos envolvendo pastores protestantes, igrejas protestantes. Eu não estou dizendo que não aconteceu, aconteceu, deve ser devidamente punido, julgado, tudo que está acontecendo. Mas a ênfase, escândalo ocorreu tudo quanto é parte, mas a ênfase se deu com mais força sobre a igreja. Isso não é acaso, isso é planejado, isso é um ataque trabalhado, pensado, deliberado e com o alvo certo: atacar a igreja, o povo de Deus. E isso vai, à medida que o tempo passar, este ataque, ele vai se intensificar mais e culminará, esse ataque se intensificará e culminará com a manifestação do anticristo, que terá um propósito só: esmagar a igreja do Deus vivo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, para você ver qual é a origem desse ataque:
porque leis todo o tempo ficam tramitando no Congresso, leis que de alguma maneira atingem a igreja, limitam ou dividem ou destroem a igreja, o tempo todo, porque há um marketing, um lobby, que o tempo todo, através das mídias sociais, canais de TV, a grande mídia, tentam denegrir a imagem da igreja, ou tentam destruir, desfazer os valores judaicos cristãos. A gente vê isso com fartura na TV aberta, nos grandes veículos de comunicação, os jornais, e agora nas mídias sociais. E como eu disse, na pandemia isso se potencializou, começou na China, epidemia, a pandemia, problema científico, médico, transfere para o político, econômico, no final o problema é religioso. A igreja é a pedra de tropeço para os planos malignos dessas nações. Agora, qual é a origem desse ódio? Qual a origem desse ódio contra os cristãos? Qual a origem desse ódio contra o casamento heterossexual? Qual a origem desse ódio contra a família conservadora? Qual a origem desse desejo insano de corromper as crianças, de erotizar elas ainda na tenra idade, de ensinar sexualidade, orgias para crianças de 6 anos? Qual a origem? Qual a origem para desfazer os valores que sustentam a civilização há séculos? Dia dos pais, dia das mães. Qual a origem dessas ideologias que querem desconfigurar a essência do homem? Agora eu quero mudar os pronomes. Não existe mais ele nem ela. Não pode ter ele, ela, dele, dela. Não tem cabimento isso. Querem tirar o sexo dos banheiros. Cada um vai no que quiser. Se sente bem, vai no da mulher, homem. Às vezes você se sente mais mulher. E você, mulher, que vai no do homem. De onde vem todas essas coisas? Tanto essas tendências, quanto essas leis, que ou atacam diretamente a Deus, a sua lei, seu povo, a sua instituição, a igreja, ou seus valores. A origem disso não é outra, senão de Satanás. É o diabo. É o diabo que está por trás de tudo isso. É o diabo que seduz essas mentes. É o diabo que cauteriza esses homens. É o diabo que se apodera do coração, da alma desses homens, dessas instituições. É o diabo, é o arqui-inimigo de Deus. É o facínora por excelência, o ladrão por natureza, o assassino a sangue frio. É dele. Ele odeia Deus, ele odeia o Filho de Deus, ele odeia a igreja de Deus, ele odeia com ódio insano o povo de Deus. Porque 2 Tessalonicenses 2 diz que não será assim antes que manifeste a apostasia e apareça, e erga, e se insurja o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? A besta, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus e que se chama Deus. Então tudo que é de Deus, a lei, a palavra de Deus, a igreja de Deus, os valores cristãos, o casamento hétero, tudo que vem, que procede
do cristianismo, ele se levanta e se opõe. E quem está por trás do anticristo? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo opera pelo poder do diabo. A Bíblia diz que a besta foi ferida com a ferida mortal, e a ferida foi curada, toda a terra se maravilhou, e adoraram o dragão. Peraí, fala de besta, depois dragão. A besta é o anticristo, o dragão é Satanás. Quem estava sendo adorado fisicamente era o anticristo, mas o texto diz que o dragão é quem foi adorado, ou seja, o dragão é Satanás. O diabo receberá adoração através da pessoa do anticristo. Onde eu quero chegar com isso? Que é Satanás que está por trás desse ódio contra a igreja, o povo de Deus. Mas tá, pastor, mas o anticristo ainda não apareceu. O texto continua. 2 Tessalonicenses 2, no verso 7 diz que o ministério da iniquidade já opera. O anticristo já está na terra, o espírito dele. Ele só ainda não se encarnou em uma pessoa, mas ele já age. Mas age aonde? Através dessas instituições, dessas leis, desses governos. Ele já age. Quem é que aprova essas leis? Quem é que incita esse ódio contra esses valores conservadores, judaico-cristãos? É o ministério da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo. Na verdade, meu irmão, essa questão de coronavírus, China, Coreia do Norte, Estados Unidos, guerra, rumor de guerra, esquerda, direita, não é nada disso. É uma guerra do bem contra o mal. É uma guerra de Cristo contra Satanás, da igreja de Cristo contra os poderes das trevas. Esta é a verdadeira guerra. Ela é uma guerra espiritual, ela transcende as urnas, transcende o valor do petróleo, do dólar, ela transcende a cultura, ela transcende as tendências, ela é espiritual, ela se dá em campo espiritual. E nesse texto, o salmista está mostrando que os poderosos dessa terra são tomados de revolta contra o governo divino. O tema da mensagem, o texto pressupõe, não, as nações dizendo, não queremos o governo de Deus. Não queremos a lei de Deus, não queremos a Bíblia, queremos banir o cristianismo da nossa civilização, queremos banir a Bíblia da nossa sociedade, queremos banir a igreja, banir os cristãos da face da terra. Não os queremos, não queremos suas leis, não queremos suas ideias, não queremos seu Deus. E eles vão até mais longe, chegam a pachorra de dizer, queremos tirar Deus do seu trono. Como o texto se inicia? Primeiro, o texto mostra o ódio que as nações, que os governos, que os povos,
que o mundo tem contra Deus. Verso 1: porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. É um ódio deliberado. O texto diz que as nações, elas deliberadamente demonstram o seu ódio por Deus. É isso que nós estamos assistindo. Essas tendências, essas culturas, estes povos, deliberadamente demonstrando, declarando, escrevendo, expressando abertamente o seu ódio por Deus, o seu ódio por seus princípios, o seu ódio por sua lei, sua ética, sua igreja. É uma revolta, é uma ira, é um ódio, e esse ódio é em escala mundial. O texto diz: porque se influenciam os gentios. Outras traduções, nações no plural, não é nação, nações, e depois povos, não é povo. É uma revolta em escala mundial, é o mundo conspirando contra Deus, o mundo que odeia Deus, o mundo, povos, pessoas, etnias, com ódio de Deus. E o texto diz que eles têm ódio, eles se enfurecem, e imaginam coisas vãs. A palavra imaginar aqui quer dizer resmungam, eles se inquietam, eles estão incomodados, eles se incomodam, eles se perturbam pelo fato de saber da presença de Deus na terra, da sua lei está até hoje sendo exposta, do povo dele está sendo estabelecido. Eles resmungam coisas vãs. O que é isso? Eles murmuram, maquinam coisas tolas, coisas insanas, coisas estúpidas, coisas sem fundamento contra Deus. E o verso seguinte diz que esse ódio das nações contra Deus é demonstrado em obras. O texto sugere que eles querem derrubar Deus do seu trono, querem tirar de Deus o direito de governar, querem exonerar Deus do seu posto divino. O ódio é demonstrado em obras. Verso 2: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Primeiro o texto diz: os reis da terra. Quem é que nutre esse ódio? Quem é que demonstra o desejo de derrubar Deus do seu trono? Os reis da terra. Aqui a ideia é os reis, os estadistas, os governantes, as potências mundiais, as grandes inteligências mundiais. O que elas fazem? Se levantam, elas se posicionam. Essas grandes inteligências, essas grandes potências se posicionam e conspiram, diz o texto, se ajuntam, se unem, se amotinam, fazem coalizões. Os chefes de Estado, os monarcas, os primeiros ministros, os estadistas, as potências mundiais se posicionam e se unem, e se amotinam, unem forças, fazem coalizões para um ataque. Para um ataque. Qual é o seu alvo? O texto diz: conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido.
O alvo das nações, o alvo das leis, o alvo dos chefes de estados é atacar a Deus, o seu ungido, o seu filho, é varrer da terra o cristianismo. Por isso que enquanto estivermos aqui, meu irmão, a igreja será hostilizada, rejeitada, a igreja será perseguida, porque o alvo destes povos é o Senhor, é o seu filho. Aqui pode ser dividido o que? É o Senhor. A ideia da existência de um Deus, ou a ideia monoteísta. Primeiro, querem tirar a existência de Deus. Tem sido feito um grande marketing em favor do ateísmo, que o mundo é obra do acaso. Querem tirar de Deus a prerrogativa de Criador, querem tirarem de Deus a prerrogativa da origem de todas as coisas. Seu filho ungido é tanto Cristo quanto a história. Querem banir o Evangelho, querem desacreditar as pessoas do Evangelho. O Filho também aponta para a Escritura, da Escritura aponta para o povo de Deus. Então é Deus, o Filho de Deus, o livro de Deus e o povo de Deus. Este é o alvo deles. Por quê é o alvo deles? Quando estes planos, estas leis, essas mentes, planos sórdidos, quando essa perversão desenfreada quer ser insuflada, implantada, incutida na sociedade, entre as crianças, os casamentos, na cultura, essa perversão que eu citei na introdução, quem é a instituição que se opõe? Quem é a pedra no sapato deles para que essa safadeza seja imposta? É a igreja. A igreja é o obstáculo do avanço dessa corrupção. É a igreja que se opõe a essas ideologias. É a igreja, meu irmão, que milita para preservar a família tradicional. É a igreja que faz valer o bem em detrimento do mal. Então eles têm um ódio e o alvo deles é tirar esta que é um bloqueio, uma barreira, um obstáculo para avançar os seus planos malignos. Se a igreja não tivesse nessa terra, porque a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O papel do sal, quando joga na carne, no bacalhau, é evitar que a carne apodreça. O papel da igreja na terra é impedir que essa pouca vergonha, é impedir que essas monstruosidades alcancem toda a terra e corrompam todo mundo. E eles demonstram isso na última fase, dizendo: os reis da terra se levantam. Verso 3. O seu alvo é o Senhor, o seu ungido. O ataque é eles. E qual a finalidade de atacá-los? Verso 3. Rompamos seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Essa figura de linguagem, as nações dizendo: rompamos de nós seus laços. Os laços do Senhor, de Cristo, da lei, da igreja. Rompamos de nós suas leis, rompamos de nós suas ataduras, suas algemas, ou seja, tiremos de nós o seu governo. As nações se insurgem contra Cristo com ira insana, porque eles dizem: não desejamos o seu governo, não desejamos nos sujeitar às suas leis, não queremos um Deus que governe sobre nós. Isso quer dizer, rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas ataduras.
eles não querem estar sujeitos à lei de Deus, eles não querem ter suas consciências, as suas consciências confrontadas com a palavra de Deus. Eles não querem a ética cristã, eles não querem o viés cristão, os valores cristãos, a lei cristã, eles não querem o conteúdo bíblico, eles não querem se sujeitar ao governo soberano de Deus. J.C. Riley diz que o homem foi criado por Deus, a imagem de Deus, para glorificar a Deus. E todo homem ou nação que não glorifica a Deus receberá a ira de Deus. É isso que você está vendo, não é isso que você está vendo? Não é essa a grande verdade de tudo, não é essa? A questão do Trump, do Bolsonaro, vai ligando a questão política, com as potências mundiais, e vai vendo onde converge. Porque eles têm tanto repúdio por esses dois líderes, ainda que eu não concorde com a maioria das coisas que eles fazem. Ambos dão liberdade à igreja. Ambos, de certa forma, enfatizam valores cristãos. Por isso esse ódio contra esses dois homens, ainda que nenhum dos dois seja de fato cristãos. Entretanto, Deus, como usou Nabucodonosor, Ciro, tem de certa forma feito através desses homens com que a igreja tenha liberdade e avance, causando assim um lapso de fúria nessas nações, porque o ódio delas não é pelo conservadorismo, ou pelo Estado mínimo, ou por uma política liberal, é porque eles estão dando munição ao inimigo delas, Jeová. É porque eles estão deixando a voz da igreja ecoar nos quatro cantos da terra, e isso enfurece as nações. E o pai delas, Satanás. É essa que é a guerra. Se você é crente e fica com essa coisinha política, meu filho, acorda. Isso não tem nenhuma relevância, não é essa a questão. A questão é luz e trevas, céu e inferno, Deus e o diabo. Agora, vamos ver a resposta de Deus à rebelião das nações. O que Deus acha disso aqui que está acontecendo, dessa balbúrdia aqui embaixo? Vamos ver a resposta de Deus à rebelião das nações. Verso 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Ri-se. O autor está dizendo que Deus olha para essas coalizões, o Senhor olha para esses estadistas se unindo, o Senhor olha para esses regimes totalitários que odeiam Deus e que têm o intento de varrê-lo do mapa. A resposta que o Senhor dá tem duas sílabas: R-I, ele ri, ri, aquele que habita no céu, e o Senhor zomba. Sabe o que é a ideia que ri? É óbvio que Deus não está lá dando gargalhada. A ideia é de desprezo. Deus considera essas coalizões, esses levantes, Deus considera essas potências mundiais conspirando com o intento de tirá-lo do trono, uma coisa insignificante, motivo de escárnio. Por quê? É impossível derrubar Deus do seu trono. É impossível. Há 2000 anos a igreja de Cristo está,
e ninguém conseguiu derrubá-la. Nenhum imperador romano, nem Cláudio, nem Nero, nem Domiciano, nem Trajano, nem uma dinastia, nem um império, nunca, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, completa, não prevalecerão contra ela. Deus despreza essas nações. Deus escarnece desses homens. Para Deus é à beira o ridículo. Eles jamais tirarão a autoridade que é de direito de Deus. Ele ri, zomba. E o que mais? Pelo contrário, eles não só não conseguirão realizar o seu intento, como não só não conseguirão, como também sofrerão juízo divino. Olha o que o texto diz: o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Deus responde estas coalizões, estas leis. Deus responde, meu irmão, esses projetos com zombaria e com julgamento divino. É o que nós já estamos assistindo. De certa forma, essa epidemia veio como a vara do Senhor e tem julgado, confundido, envergonhado as nações, colocado elas em colapso e à beira da guerra. Na sua ira e ao seu tempo lhes fará, e no seu furor os confundirá. Tal rebelião resultará em julgamento divino. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que a resposta deles a esses motins, Deus vai mostrar a esse mundo quem é que manda nele. Deus vai mostrar. Ele fez isso no passado, faz no presente e fará. Essa terra ainda há de ver o que Deus fará com ela, porque o pecado dessa sociedade nossa tenha muito excedido o pecado de Sodoma e Gomorra, o qual ele destruiu com fogo. Essas nações estão brincando, elas estão indo longe demais. Esses povos, esses artistas, essas mídias, eles estão escarnecendo e blasfemando o nome santo de Deus a céu aberto, sem nenhum pudor. E o Senhor virá com tal ira que nós jamais, em outra época, presenciamos. Querem tirar Deus do seu trono e querem governar. Deus mostra a reação dele: escárnio e juízo. Agora, nessa próxima sessão do Salmo, ele vai mostrar quem é de fato que manda. Vamos ver quem manda. Vladimir Putin, Donald Trump. Vamos ver quem manda. Sheiks árabes, os ayatolás orientais. São imperadores, são reis. Quem é de fato que manda? Vamos ver então. Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Verso 9. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de olheiro.
Ele diz aqui: o Senhor se levanta do seu trono, com todas as nações cochichando, se amotinando, se aglutinando, conspirando contra o seu ungido. Ele se ergue e vai dizer: eu vou mostrar quem é que manda. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O Senhor está dizendo que o governo do mundo, o governo das nações, está nas mãos do seu Filho. Eu constituí o meu rei. Foi Deus mesmo quem constituiu, Deus quem outorgou, Deus quem entregou o poder das nações nas mãos do Senhor. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos dizendo: todo poder foi-me dado no céu e na terra. A autoridade das nações está nas mãos do Senhor. E esse governo é tão abrangente que o verso 8 diz assim: pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades, e os confins da terra por sua possessão. Sabe o que quer dizer isso? Irmão, o governo de Cristo é tão extenso, que não há uma só região, um só homem a quem Cristo não detenha domínio. Não há uma só ilha, vilarejo, povo, um só indivíduo nesse universo a quem Cristo não domine. O verso 8 é para dizer: eu constituí meu rei, meu filho. É ele quem manda. E o governo dele, a abrangência, é universal. Nem o Macedo manda na Universal, é Cristo quem manda. Universal. O governo dele é universal. Veja Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo, os reinos se tornaram do Senhor e do seu Cristo. É ele quem manda, é ele quem tem autoridade. Pastor, mas e se porventura alguém se rebelar contra esse governo dado de Deus ao seu Filho Cristo? O que vai acontecer? O texto sugere que não há quem possa se opor a esse governo, e os que se opuserem serão derrotados. É o que está no verso 9: com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás com vaso de oleiro. Ou seja, não há quem possa resistir, e aqueles que resistirem serão derrotados, porque ele governa com vara, com cetro de ferro. O que quer dizer vara e cetro de ferro? Vara é o poder, a autoridade, tá? A gente sabe de Cristo. Quando fala que a vara, o cetro é de ferro, fala de um governo inexpugnável, invencível, um governo que não pode ser derrotado. Apocalipse 19:11-15 diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Da sua boca sai uma espada afiada. Mas para quê? Para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Desculpa, eu estou pregando um Cristo diferente que você ouvia na sua igreja, aquele Cristo bonzinho, que cura milagre, que faz milagrinho, doce. Tem uma outra face desse cordeiro também na Bíblia, terrível. Tem uma face dele que você nem sonha. Essa face está destacada lá no inferno, sabia? Sabe por que o inferno vai ser terrível? Por quê? Porque Cristo vai estar lá. Não é o diabo que vai causar qualquer tormento no inferno.
Apocalipse 14 diz: os tais beberão do cálice do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, derramado sem mistura, serão atormentados diante do Cordeiro. Eu vou te dar um exemplo do que é esse Cordeiro. Esse você não vai ouvir pregar, não. É assim, ó. O que é lagar, vinho, uva? Lagar é um compartimento, vamos imaginar um caixote, onde se extrai o vinho. O caixote lagar. O viticultor pega as uvas, colhe, bota no lugar até encher. Depois que ele enche o lagar, ele entra lá dentro e ele começa a pisar as uvas. Embaixo do lagar tem uns canos, uns dutos, que levam até um recipiente, um balde. Enquanto ele pisa, extrai o suco da uva, corre pelo cano e entra dentro do balde. Aquilo é o vinho. Por que o autor associa inferno com lagar? Simples. Este lagar é o inferno. As uvas são os pecadores, e os pés que esmagam os pecadores não são os pés de Satanás, são os pés de bronze do Cordeiro, que esmagará os pecadores no lago que arde como fogo e enxofre. E o suco é o sangue. Já ouviram falar desse Cordeiro? Satanás, aliás, é uma das uvas que está sendo esmagada. Não manda nada no inferno. É isso aqui que o Senhor vai fazer com as nações que estão repudiando, perseguindo, blasfemando. É assim que Ele fará. Agora, terminando. Mesmo no meio da ira de Deus, Deus bufando pelas narinas, brilha uma luz, porque hoje nós temos ira misturada com misericórdia. A Bíblia diz assim, vou lembrar o texto: o juízo de Deus é sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Hoje você vai ver ira para todo lado de Deus, juízo, castigo, mas também vai ver misericórdia. E aqui no meio dessa declaração colérica, uma luz brilha. Ele dá às nações a única saída de escapar da ira de Deus pela rebelião. Ele chama as nações ao arrependimento. Arrepender-se da tola rebelião e do tolo intento de se livrar do seu governo. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Aqui o salmista apresenta a saída, irmãos, a única saída para o caos total e para o livramento do juízo divino é o quê? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Que é isso? Potências mundiais, poderes mundiais, chefes estadistas, deixai-vos, acatem as minhas ordens. É o que ele está dizendo, se sujeitem a mim, acatem minhas ordens. O texto diz, servir ao Senhor, o contrário de rompamos as suas ataduras. Ao invés de dizer, não queremos o seu governo, sim, Senhor, nos sujeitaremos à sua lei, ao seu filho, ao seu evangelho. O Senhor está chamando
esses homens ao arrependimento. E que mais? Servir ao Senhor e depois disposição. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O que é isso? Sirvam a Deus voluntariamente. Ele está querendo convencer os estadistas, os progressistas, esse povo que odeia a Deus, que persegue a Deus. Desista disso e segue-me, sujeite-se a mim e o faça voluntariamente, faça com prazer. Essa é a única saída para o caos que esse mundo vai enfrentar, para essas nações hostis a Deus e ao seu povo e ao seu evangelho. Agora, qual é a única maneira das nações acatarem as ordens, servir ao Senhor, contrário de rompamos ataduras, ter disposição, fazer voluntariamente? Qual a única maneira? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. O que é beijar o filho? Quando você beija o filho no trono, é um sinal de honra, de submissão ao filho. É claro que está apontando para Cristo, é um ato de submissão. A única maneira dessas pessoas insanas, a única maneira desse ódio que o mundo tem contra Deus se transformar em obediência é através do Filho, a pregação do Evangelho. Só o Evangelho. Só o Evangelho, transformando essas mentes, esses corações. Por isso a necessidade desses homens, desses povos. Não há por que eles serem complacentes com a Escritura, não há por que eles serem amistosos com o Senhor, não há por que eles serem, meu irmão, condescendentes conosco, não há porquê, a menos que sejam transformados pela renovação da sua mente. E como é feito isso? Eles precisam ser alcançados pelo Evangelho, eles precisam ser chamados ao arrependimento. Por isso temos que pregar, por isso você tem que ir ao seu patrão, todos esses que vocês estão envolvidos. Não adianta teologia coaching, confie em você, é de você. Olhe para dentro, não olhe para fora. Olhar para dentro, se eu olhar para dentro tem, daqui vem adultério, daqui vem corrupção. Só tem um remédio para o mundo, não tem dois, não tem três, não tem 2,5, não tem 1,99. É um remédio: a exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. Não tem outra coisa. Por isso, todos que me ouvem, você tem algo para dizer para o Bolsonaro, para o Putin, para o Trump? Você tem algo para dizer para os artistas, para os empresários, para os poderes e as potências mundiais? Se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus. De outra sorte, toda essa cólera será despejada sobre vocês. Fim, vamos terminar. Verso 12. Última frase: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Vamos pegar a palavra bem-aventurado. Ela dá a ideia de feliz, mais que feliz, mas ela dá a ideia de... O bem-aventurado aqui é
sucesso, eficácia, solução, salvação. A ideia é assim, só tem uma saída para esse espetáculo de horrores que essa terra está protagonizando e há de protagonizar. Só tem uma saída, o quê? Bem-aventurados os que se refugiam no Senhor, os que encontram abrigo no Senhor. Só esses escaparão do juízo divino, da ira divina. Lembra de Apocalipse 6? As almas clamando: até quando, Senhor? Eu vou ler esse texto. Apocalipse, se quiser, abre comigo. Apocalipse capítulo 6. Verso 9, Apocalipse 6, 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse por ainda pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Irmãos, que iam ser mortos igualmente eles foram. Veja só, lá no céu tem santos clamando: até quando, Senhor? O Senhor não vingará o horror dessas nações, o que elas já fizeram com o seu nome, com o seu povo, o quanto perseguiram, torturaram, hostilizaram, martirizaram. O Senhor disse: calma, espera completar o número dos conservos, porque eu hei de vingar. Então a única maneira de escapar: vem para Cristo, vem para o Evangelho, pregue o Evangelho, é o único abrigo para esses tempos. Saia daqui sabendo, você faz parte da instituição mais odiada desse mundo, é a Igreja de Cristo, e conforme o tempo passar, esse ódio aumentará, mas fique tranquilo, Deus no seu trono ri dessas nações. Vamos fechar nossos olhos.